Doutora, com relação ao precatório, por que foi suspenso, já que desde 2012 não há pagamento no município de Canindé? Na verdade, não foi suspenso a tramitação dos precatórios, mas de todos os processos contra o município de Canindé, que envolve os precatórios, as requisições de pequeno valor e os processos ainda em tramitação, na fase de conhecimento e na fase de execução. E essa suspensão foi porque foi detectado que alguns processos tinham sido propostos em duplicidade, quer dizer, a mesma pessoa pedia as mesmas verbas referente ao mesmo período. Por exemplo, a pessoa trabalhou durante 30 anos, pediu FGTS de 88 até quando saiu, 2001, digamos. Posteriormente, essa mesma pessoa entrou com um processo igual, pedindo o mesmo FGTS e o mesmo período. Então, como foi detectado isso, a presidente da época, a doutora Roseli, instituiu uma comissão para apurar isso, para apurar todos os fatos. Essa comissão, ela trabalhou em 30 dias, fez um relatório preliminar, e realmente detectou alguns processos repetidos, inclusive pessoas que já tinham recebido o mesmo valor referente a processos iguais. E isso não pode acontecer. Inclusive, legalmente, há as figuras que podem ser arguídas, como é a lei de expendência, a coisa julgada, que isso pode ser arguído. Mas não foi arguído, então o processo continuou em tramitação. Mas porque não foi detectado na época, né? Por ocasião da propositura da segunda ação. Então, isso foi detectado agora, como teria que ser feito um levantamento em todos, porque tinha sido detectado em 29 processos de imediato, 5 dos quais havia repetição. Então, teve que fazer um levantamento de todos, porque isso gerou uma insegurança que a gente não podia pagar. Ninguém saberia, antes de fazer esse levantamento, a quem pagar. Então, tinha que ser feito um levantamento e foi feito pela vara, inicialmente pela comissão, mas depois essa responsabilidade ficou a cargo da vara e ela concluiu e realmente alguns processos são repetidos. Foi a própria Justiça do Trabalho que constatou essa duplicidade? Pelo relatório, pelo despacho, o ofício que o doutor Robério, então, juiz titular da vara de Quixadá na época, pelo relatório consta que uma pessoa, um credor, parece que foi procurar informações sobre um segundo processo dela, ela já tinha recebido, e a partir daí foi visto que o segundo que ela estava perguntando, era igual ao primeiro. Então, a partir daí, o Dr. Robério informou aqui a presidência do tribunal, também informou a Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, e a partir daí desencadeou todo o processo. Doutora, como nós sabemos, essas ações são ações do sindicato, dos servidores públicos e até de servidores que procuraram advogados particulares. Inclusive, foi muito comentado na cidade de Canindé a situação com relação à data de pagamento, nesse período já para esse ano, citado vários dias, inclusive julho, e eu gostaria de saber da senhora, para esclarecer melhor ainda para os servidores do município de Canindé, que estão esperançosos, ansiosos para receber esses pagamentos, se o Tribunal de Justiça, a Justiça do Trabalho, tem alguma previsão, tem alguma data de quando esses servidores poderão receber esses precatórios. Olha, a vara de Quixadá, ela fez um levantamento de todos os processos que estavam lá, inclusive alguns precatórios que a gente tinha enviado para lá. E o processo em tramitação, requisição de pequeno valor, precatório, tudo. E os processos que podem ser pagos, que já estão na fase de pagamento, são os precatórios aqui pelo tribunal. Não que aqui pague, mas é aqui que há toda a tramitação e o dinheiro é enviado daqui para ser liberado na vara. E as requisições de pequeno valor, que são pagas pela própria vara, o dinheiro é disponibilizado para a própria vara. Então, são esses dois processos, são esses dois tipos de situações que já estão em fase de pagamento. Mas eu posso lhe assegurar que aqui não posso dizer nenhuma data de precatório, que vai ser dia tal. Não tem isso. Agora, não posso responder se a vara está aprazando, informando alguma data. Não sei. Não tenho essa informação. Só a vara pode dizer se ela está estipulando data. O levantamento que foi feito, ele envolveu 1.084 processos. Daí porque demorou um pouco, porque foi um levantamento que a vara fez muito minucioso, pegando o nome de cada pessoa, o CPF, as verbas que ela tinha pedido. E de 1.084
processos, ela analisou a situação de 2.027 pessoas. Não de 2.027 pessoas, porque uma pessoa, digamos, tinha 3 processos, então a situação foi analisada dela 3 vezes. Quando chegou aqui essa relação, e chegou agora em maio, foi juntado ao processo administrativo. Então, aqui no precatório, nós passamos a certificar, quer dizer, a colocar em cada processo a situação daquela pessoa do processo, se ela tinha outro processo ou não. Aqui no precatório, nós só podemos pagar do mais antigo para o mais novo. Então, não posso dizer se vão ser pagos todos de uma vez, não, porque não vão. É pago o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Só vai ser pago assim, porque é como determina a lei. Aqui para precatório, o artigo 100 da Constituição estabelece que eles só podem pagar na ordem cronológica, quer dizer, do mais antigo para o mais novo. De modo que não tenho data aqui para dizer, porque nós recebemos a relação da Vara de Quixadá e passamos a colocar, a certificar, quer dizer, a informar em cada processo qual a situação daquela pessoa, se ela tem ou não. Não tendo nenhum processo repetido, é que vai ser pago. Lá na Vara, o diretor e o Dr. Marcelo fizeram esse trabalho muito minucioso e realmente, pela planilha deles, dá pra gente ver quem tem ação repetida ou não. Foi um trabalho assim, muito bem feito, que dá pra gente ver, só de olhar a planilha já dá pra gente ver. Então, mediante essa planilha, o presidente oficiou ao juiz informando que, não sendo a hipótese também de repetição, já pode haver o pagamento. Mas só quem sabe quando vai poder pagar é a vara, porque eles estão também informando em cada processo se aquela pessoa tem ou não repetição. Isso tudo para a segurança aqui do presidente e para a segurança do juiz ao fazer o pagamento. Para ele ter a segurança de que vai pagar aquela pessoa e ela já não recebeu e ela não tem um outro processo. Por isso que é um procedimento um pouco demorado. Porque agora a gente tem que ter todo o cuidado, porque realmente aconteceu isso. E a gente não pode pagar com insegurança. Então, além dessa relação que fez, nós aqui no precatório nós estamos informando em cada processo. E a vara também está tendo todo o cuidado. Eu não sei, repito, se o doutor Marcelo, o doutor Leonildo estipularam uma data para pagamento. Eu não sei. Mas aqui no precatório não tem data estipulada. Como a senhora disse, só a vara que pode informar. Quando a vara tiver com essa data, o juiz ele informa aqui o Tribunal Regional sobre esses pagamentos? Aqui, quando nós vamos pagar precatório, nós atualizamos os cálculos e os advogados são intimados para que vejam os cálculos se estão corretos. Então, quando aqui o procedimento começar, o advogado já vai ficar sabendo que depois de um certo prazo, o dinheiro vai lá para a vara. Lá na primeira instância, na Vara de Quixadá, eu não sei como é o procedimento, se há notificação, intimação dos cálculos. Mas eu creio que as partes são avisadas de que vai haver o pagamento porque a pessoa é intimada para receber. Mas até o momento, ao nosso conhecimento, conversando com algumas partes, inclusive com advogados, nenhum desses advogados foram intimados até agora. Então, doutora, a minha pergunta que nesse momento, inclusive, que foi ventilado na cidade, inclusive por veículos de comunicação, diante a representatividade por algumas pessoas que se dizem representar os servidores públicos, é que teriam pagamento em julho, depois já passou para agosto e agora a informação de que seria no mês de setembro. Essa afirmação, pelo que a senhora está colocando aqui nessa nossa entrevista na Rádio São Francisco de Canindé, não faz nenhum sentido, pelo menos nesse momento. Não, e nem nós demos, nem eu não dei nenhuma informação e nem o setor aqui está autorizado a informar nenhuma data, porque nós não informamos data. Porque quando a pessoa liga, olha, eu quero saber do meu processo, aí a gente diz como é que está a situação. Olha, já está no prazo para pagar. Ou então, o dinheiro vai ser remetido para a vara. Ou então, não chegou a época de pagar. Essas são as informações. Por exemplo, quando começar o pagamento aqui dos precatórios de Canindé, quando a gente já tiver tudo certo, que for mandar o dinheiro para lá, que alguém ligar, a gente vai dizer, olha, seu processo já está na fase de pagar, daqui uns 20, 30 dias o dinheiro vai para lá. Mas a gente nunca vai dizer, você vai receber tal dia. Lá na vara, eu não sei como é que eles estão fazendo, mas se ainda nenhum advogado foi intimado para receber, é por causa do que eu já falei. Porque foi um trabalho muito minucioso e com muito cuidado, então eles estão tendo isso ainda para pagar.
porque a gente tem que ter segurança, tanto aqui o setor de precatório como a vara, porque o que ocorreu foi muito grave. Doutora, a senhora, como juíza que acompanha esses processos de precatórios aqui no Tribunal Regional do Trabalho, já poderia falar em valores, quanto tem disponível para um possível pagamento futuramente? O que eu posso dizer é que a dívida do município de Canindé é um pouco mais de 9 milhões e nós temos quase que 50% desse dinheiro depositado para pagar. Então, como é o pagamento aqui no setor de precatórios? Nós vamos pagando na ordem, quer dizer, do mais antigo para o mais novo, até esse determinado valor. Nós vamos pagar até esse determinado valor. E as pessoas que estão depois desse valor vão ficar aguardando o depósito do município, que vem todo mês, até chegar esse valor. Agora, lá na vara, eu acredito que eles têm a mesma situação, porque o município, apesar dos pagamentos estarem suspensos, continuou depositando aqui e na vara, de modo que eles têm lá dinheiro para pagar também. Mas eu repito, ainda não começou o pagamento nem aqui e nem lá, porque nós estamos tendo todo o cuidado para não pagar ninguém repetido. E no caso, quando houver uma determinação da Justiça, quem recebe esse dinheiro? São os advogados? Esse dinheiro vai para a conta dos servidores ou depende de cada juiz? Nesse caso, eu não sei como é que a vara vai fazer, mas certamente vai fazer do modo mais seguro. Doutora, tem uma pergunta que nós gostaríamos de fazer à senhora, porque também foi uma outra informação que pegou os servidores do município de Canindé de surpresa, que diz respeito aos processos. Foi comentado na cidade também, por pessoas que se diziam representar parte dos servidores, que foram encontrados processos em um local inadequado. Até citaram em uma emissora de rádio que seria debaixo de uma pia de banheiro. E eu queria perguntar à senhora, até para esclarecer também para os servidores que receberam essas informações, de que forma esses processos são arquivados, armazenados pela Justiça do Trabalho aqui no estado do Ceará. Olha, em todas as varas há armários adequados para colocar os processos. Não, como eu já lhe disse, foram avaliados 1.084 processos. Eu creio que no mundo todo não existe um banheiro que caiba 1.084 processos, e muito menos embaixo de pia. Não é verdade? Aqui no Brasil, eu lhe garanto, não existe na Justiça do Trabalho um banheiro que caiba isso tudo. Foram 1.084 processos que a vara avaliou. Eu creio que a pessoa que disse isso devia estar brincando, porque não existe. Isso ele não viu aqui no setor de precatórios e certamente não viu isso na vara, porque não existe. E a vara, ela analisou, inclusive, processos arquivados, que estão no arquivo, porque cada vara tem os processos em tramitação, mas tem os processos arquivados e ficam no lugar adequado, que é o arquivo. E os processos que ainda estão em andamento, digamos assim, eles ficam em armários. E 1.084 processos para estar embaixo de uma pia teria que ser uma coisa gigantesca que não existe. Para complementar mais ainda essas informações, já que estamos conversando com a senhora, o assunto é bastante interessante. Eu sei que há representatividade de todo o estado do Ceará em busca dessas informações ou dessas mesmas informações, mas de Canindé, a senhora tem sido assim bastante procurada pelos representantes dos órgãos, inclusive do Sindicato dos Servidores, em busca dessas informações? Bem, os próprios credores ligam para saber da situação. Aqui eles pedem reunião com a presidência. Comigo nunca pediram reunião. Sempre só as pessoas que ligam para saber informações dos seus processos. O que é natural, porque as pessoas todas estão ansiosas para receber. Normalmente as pessoas já têm uma ansiedade imensa para receber, não só de Canindé, mas de outros. E Canindé ainda mais especialmente por causa desse problema. É natural que eles liguem. Mas o que eu posso dizer, não em termos de data, é que o pagamento já está muito mais perto do que antes. Mas não posso dizer que vai ser hoje ou amanhã, daqui a um mês. Isso eu não posso dizer porque seria uma irresponsabilidade. É possível, doutora, que algum pagamento ainda saia neste ano de 2015? Neste ano eu posso dizer que sairá, mas não vou dizer que é um mês, 2, não. Mas aqui nós fizemos todos os levantamentos, já estamos encerrando esse levantamento. Mas quando encerrar, eu vou analisar processo a processo e depois passar para o presidente, porque é esse o procedimento para todo precatório. Já finalizando aqui a nossa entrevista, tem uma outra pergunta também muito importante que eu não poderia deixar de perguntar nesse momento à senhora. É com relação ao que se refere à
a forma de pagamento, de celeridade. É preciso o servidor fazer algum requerimento através de algum órgão, do sindicato, de associação, de advogado, para que ele tenha celeridade ou possa receber esse benefício. O órgão, no caso da ação, ele pode fazer alguma coisa, algum documento para acelerar esse recebimento, ou somente a Justiça do Trabalho é que tem esse poder de determinar? Faço essa pergunta porque também alguns servidores estão comentando na cidade que já fizeram requerimentos e que esses requerimentos, através de um órgão, também viria para a Justiça do Trabalho e que teriam celeridade em receber esses benefícios. Eu gostaria que a senhora também esclarecesse esse ponto. Olha, o maior interesse na celeridade é da Justiça. Mas aqui, pelo menos em precatórios, um só pode ser pago depois do outro, porque é assim que determina o artigo 100 da Constituição. Na ordem cronológica, quer dizer, do mais velho para o mais novo. Se eu pagar o mais novo antes que o mais velho, o presidente é responsabilizado por isso. Então, nós observamos muito, só paga o mais velho e depois vai seguindo. Agora, o que a pessoa, talvez o que elas estão querendo dizer, é que a pessoa que tem 60 anos de idade, ela pode pedir, ela tem preferência na tramitação. Mas em termos de precatório, essa tramitação, ela esbarra no artigo 100. Por exemplo, uma pessoa que tem 60 anos e ela tem um precatório mais novo do que uma pessoa que tem 40, ela não pode receber, mesmo tendo preferência da tramitação, porque o artigo 100 não permite, tem que ser o precatório mais antigo para o mais novo. Agora, a pessoa que tem 60 anos ou uma doença grave, ela pode receber um pagamento preferencial, que é outra coisa, que não é a mesma coisa de tramitação prioritária. Porque o parágrafo 2º do artigo 100 prevê que a pessoa que tem, pelo menos para precatório, a pessoa que tem 60 anos ou mais, ou alguma doença grave, como câncer, Alzheimer, ela pode pedir para receber até 3 vezes o valor da RPV, só aquela parcela. Por exemplo, digamos que o precatório dela seja 100 mil, e o valor da RPV de um município, não Canindé, mas qualquer um, seja 5 mil. Então, porque ela tem 60 anos, ela pode pedir para receber até 3 vezes o valor dessa RPV. Então, independentemente do ano do precatório, se é de 2000, ou de 2014 ou 2015, ela vai ter direito a receber 3 vezes 15, até 3 vezes o valor da RPV. Aí ela vai receber como esse pagamento preferencial de 15 mil e o restante fica na ordem, fica no lugar do precatório. Então, a informação de que o servidor, assinando qualquer documentação para poder receber antecipado esse pagamento, essa informação não é verídica, pelo menos no que está sendo ventilado na cidade de Canindé. Talvez tenha sido um mal entendido. A pessoa não sabe explicar direito, porque o que a pessoa pode receber antecipadamente é só a parcela preferencial e é de precatório. Se for e tiver mais de 60 anos ou mais, ou alguma doença grave. Essa é a parcela que ela pode receber preferencial, mas o precatório da pessoa não passa na frente do outro. Só para encerrar, doutora, queríamos agradecer por demais a gentileza da senhora em estar prestando estas informações para a população, de maneira mais específica para os servidores do município de Canindé e principalmente os beneficiários dos precatórios. Então, nós ficamos muito gratos em nome da direção da Rádio São Francisco, né, e também dos servidores do município de Canindé nesse momento. Nós é que agradecemos por prestar os esclarecimentos necessários e estamos à disposição sempre para prestar os esclarecimentos conforme a realidade aqui do setor de precatório.